Olá, irmão. Então confira a segunda parte do meu primeiro vídeo, que fala sobre as 7 igrejas da Ásia, tá bom? Muito obrigada, viu? Tchau. Eu já irei ler com você até o capítulo 2. Aí no próximo vídeo eu vou continuando com vocês até o último capítulo. Amém? Então vamos ler aqui no capítulo 2. Primeiramente, ele escreve para a igreja de Éfeso. De Éfeso, que primeira igreja que o apóstolo João escreve. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolo e não são, e descobristes que são mentirosos, né? Hoje muito acontece isso. Muitas pessoas dizem que são de Deus, mas não são. Por isso que aqui fala muito detalhadamente sobre os falsos profetas. Que falso profeta existe em muitos lugares. Por isso que eu falo que temos que ter discernimento na palavra de Deus. Porque quando você tem discernimento, quando você tem Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo, ele não deixa que nada de errado. O Espírito Santo não deixa que nenhuma mentira caia no nosso coração. Então temos que sempre pedir discernimento a Deus. Temos que pedir que Ele tenha, dá discernimento. Porque muitas pessoas falam que é e não é. Temos que ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é. Por isso que às vezes você pode receber algo que às vezes não é de Deus. Que não foi Deus que usou aquela pessoa, né? Então vamos ler aqui no versículo 3 que fala: tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfalecesse. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Fala sobre nós cristãos. Porque muitas das vezes, eu acredito que isso acontece com todos. Quando você está no seu primeiro amor, você quer buscar muito a Deus, você quer orar, você quer falar de Deus. E quando às vezes você deixa o seu primeiro amor acabar, você acaba o que? Desfalecendo. Você acaba não orando mais, você acaba não jejuando mais, você acaba não estudando mais a palavra. Então isso daqui, a igreja de Éfeso fala sobre isso. A igreja de Éfeso tem muita coisa boa, muito ponto positivo. Mas só que o primeiro ponto positivo foi o primeiro amor que eles perdesses, que é o principal de tudo. Não adianta você ir para a igreja se a igreja não tem o primeiro amor, não busca Deus, entendeu? Então Deus aqui, nas 7 igrejas, ele vai abordar sobre os pontos positivos da igreja e os pontos negativos. Mas claro que tem a igreja, né, como a da Filadélfia, que permaneceu fiel a Deus. Temos que ser que nem a igreja da Filadélfia, permanecer fiel a Deus. Continuar batalhando, perseverando cada vez mais, entendeu? Não é fácil, mas também nada é impossível para Deus, amém? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Eu parei aqui, ó. No 4, eu vou ler o verso 4 novamente, tá? Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Lembre-te, portanto, de onde tu caíste. E ardentemente e fez as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não se arrependesse. Deus fala que irá arrancar a igreja, que irá tirar, porque Deus ele deu tudo. Porque quando você está no primeiro amor, você quer fazer a vontade de Deus, quer fazer tudo. Então, você acaba deixando o seu primeiro amor. Porque muitas pessoas às vezes acabam o quê? Se acomodando. Aí você acaba se acomodando e você vai deixando o seu primeiro amor embora. Às vezes você não acaba nem percebendo. Mas você vai ver, você não está orando mais que nem você orava antes. Você não está buscando mais que nem você buscava antes. Então é isso que acontece. Isso é na vida de todo crente. Tem momentos de bonança e não tem momentos de bonança. Tem momentos que você está feliz, tem outros que você está triste. Tem momentos que você quer buscar mais, tem outros que você não quer buscar. Então isso é
reverte, o Senhor entende, né? Que já se fala, né? Que tem um tempo determinado para tudo. Tem um tempo para cheirar, tem um tempo para se alegrar. Tem um tempo para tudo. Então você tem que ter paciência, mas, como eu falo, temos que sempre buscar a Deus. Mesmo na nossa pouca força. Temos que nunca deixar o Senhor, nunca, jamais. Agora no verso 6 eu vou ler com vocês. Esse capítulo é bem grande, né? O 2, que vai até o 29. Mas isso tu tens. Odeia os atos do Nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então temos que vencer, para que nós tenhamos comer do fruto da árvore do Senhor. Amém? E o anjo da igreja de Esmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfema dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas essas coisas que tu sofrás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulação por 10 dias. Se tu fiéis até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É uma palavra muito forte, né? Fala sobre a igreja de Esmina. Porque eles passam muita tribulação, e aqui muitos dizem que são judeus, que são o povo de Deus, mas não são. Mas eles são ricos, acredito que não somente dinheiro, mas rico por dentro, sabe? Quando a pessoa ama a Deus de verdade, busca a Deus de verdade. Não adianta você ser rico só em bens materiais, mas você ser rico espiritualmente, que é o que mais importa, né? Você ser uma pessoa boa, ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa que ama o próximo como a ti mesmo, porque é um mandamento muito importante, né? Da Bíblia. Aí aqui vamos continuar lendo no versículo 13, no versículo 11, desculpa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. O que é essa segunda morte? Porque Jesus Cristo, primeiramente, ele vai vir nas nuvens. Ele vai aparecer somente para os que foram salvos. Amém? Então vai ter uma segunda vez, que é onde Jesus irá voltar. E nessa segunda vez ele irá voltar para julgar o mundo todo. Julgar o mundo todo. Então acredito que nós, que já fomos salvos na primeira vinda de Jesus, não iremos passar por essa tribulação, por esse julgamento, né? Porque na Bíblia diz, né, que Jesus irá voltar na segunda vez, aí ele irá julgar o mundo todo, todo olho verá, toda a língua confessará. Então, nós que fomos salvos na primeira vinda, estaremos lá no céu, todos juntos, na mesa. Então, a segunda vinda, que Jesus irá julgar todo mundo. Essa é praticamente a segunda morte. Que é onde os mortos, né, eles serão primeiros a ressuscitarem. Aí é onde um ficará ao lado direita e outro à esquerda de Jesus. E é onde Jesus vai julgar cada um pelas suas obras, entendeu? Então isso é muito sério mesmo. Por isso que eu falo, o livro de Apocalipse é um livro muito extenso. Tem muito conteúdo, muita coisa que nós temos que sempre entender, buscar entendimento, entendeu? Por isso que eu falo, você ler a Bíblia não é algo inútil que você está fazendo. Você está ganhando muita coisa, muito conhecimento, para muitas coisas que há de vir, que estão acontecendo no mundo, entendeu? Aí aqui eu vou ler com vocês no versículo 12, que agora vai falar sobre a igreja de Pérgamo. E aqui fala: e o anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tens a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras, e onde tu habitas, onde Satanás está sentado, e tu reféns meu nome. E não negaste minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu maior fiel. E foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas eu tenho umas coisas
Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas ao ídolos, e para cometerem fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina do Nicolaítas, a que eu odeio. Arrepende-te, senão eu virei a ti rapidamente e lutarei entre vós com a espada da minha boca. Aqui o Senhor fala, né? Especialmente para que o povo venha se voltar verdadeiramente ao Senhor. Porque eles faziam, naquela época, no Antigo Testamento, eles faziam muito sacrifício a ídolo. Porque antigamente, né, no Antigo Testamento, você podia fazer sacrifício, principalmente para, por exemplo, você pecou. Aí você tem que ir até o sacerdote, oferecer um sacrifício para que o Senhor venha perdoar. Então, naquela época, no Antigo Testamento, eles eram usados muitos sacrifícios. Hoje em dia, né, no Novo Testamento, não precisa mais. Porque antigamente você tinha que chegar primeiro ao sacerdote. Hoje não, nós podemos o quê? Você chegar já somente a Deus. Cara a cara a Deus, né, praticamente. Porque aí quando Jesus foi crucificado na cruz, no Calvário, o véu se rasgou. Então não precisava mais você fazer sacrifício. Porque o sacrifício foi na cruz, que foi Jesus, o único sacrifício. Então hoje não precisa, porque lá na cruz foi onde Jesus carregou todos os nossos pecados. Então, por isso que hoje não precisa mais você fazer sacrifício, porque Jesus foi o sacrifício vivo, o único sacrifício. Por isso que hoje nós podemos, graças a Deus, nós reconciliamos com Deus e nós possamos conversar com Ele. Não precisamos chegar a ninguém. Mas hoje nós podemos ajoelhar no chão, num lugar onde nós sentir confortável e orar ao Senhor. Antigamente você não podia fazer isso. Hoje em dia, graças a Deus, nós podemos agora. Agora vamos continuar a palavra do Senhor, que eu estava lendo aqui, ó. Agora eu estou no versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vence, eu darei de comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Essa é uma palavra muito abençoada no versículo 17, porque o Senhor fala que quando Ele nos arrebatar, Ele dará um novo nome, uma nova identidade a nós. Então, aqui, fala, né? Quando você é escolhido de Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você persevera até o final, o Senhor te dará a coroa da vida, te dará um novo nome, um nome diferente. Porque quando nós estamos lá no céu, vai ser tudo diferente. Aqui na terra nós passamos por tribulação, passamos por tristeza, mas lá no céu eu creio que não haverá mais isso. Haverá só alegria, haverá alegria o dia todo, porque nós estamos com Deus, estamos com nossos irmãos, estamos todos reunidos. Porque nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça da igreja, né? Então vamos estar todos reunidos, Deus quiser. Aí agora eu vou ler que fala no versículo 18, que fala sobre a igreja de Tiátira, né? E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: essas coisas diz o Senhor, o Filho de Deus, que tem os seus olhos semelhantes a chamas de fogo, e os seus pés são semelhantes a um bronze polido. Eu conheço as tuas obras, e a caridade, e o servo, e a fé e a paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém eu tenho uma pouca coisa contra ti, porque toleras aquela mulher, Jezabel, que chama a si mesmo de profetisa, e ensina e a seduzir os meus servos e cometerem fornicação, e cometerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui essa palavra é forte, né? Que fala sobre Jezabel, né? Quem não conhece Jezabel, ela foi mulher de Acabe, né? Que foi o rei. Então ela era uma pessoa muito má, uma mulher muito perversa. Então ela era uma mulher
que ela fazia muito sacrifício a ídolo, oferecia criança, né, porque criança é criança pura, oferecia muito, fazia muito sacrifício a ídolo. E acabou que o rei Acabe, né, de vez ele fazer a vontade de Deus, ele casou com Jezabel, e foi onde ele sofreu a mesma coisa que Jezabel, porque Jezabel, né, ela foi comida, né, pelos cães, né. Foi onde o Senhor, né, falou com Acabe, porque ele queria o quê? A vinha de Nabote. Só que a vinha de Nabote era de família, então naquela época você não podia vender. Então se você tinha algo de valor, por exemplo, uma vinha, era passado por herança a herança, cada vez mais. Era passado por geração em geração. Você não vendia. Mas aí o rei Acabe queria que ela vinha, só que Nabote não vendeu. Acabou que Jezabel mandou matar Nabote, e acabou que a Acabe foi condenada à morte também. Igual a Jezabel, porque não fez a vontade de Deus. Então Jezabel foi uma mulher muito perversa. Uma mulher muito ruim e só fazia o mal. Fazia o mal para os servos de Deus, como Elias, fazia coisas erradas, né? Que foi onde Elias, né, fugiu para o deserto, né, com medo de Jezabel. Então você vê como que é. A mulher era muito perversa. Uma pessoa muito má. Foi onde ela teve o final dela. Que foi onde, né, quando você faz a vontade de Deus, quando você persevera, essas coisas não acontecem. Mas eu creio que tudo que nós fazemos aqui, nós pagamos. Seja de mal, seja de bom. Então ela pagou, porque ela fazia o mal. Então a nossa vida é assim. Nós pagamos tudo que nós temos. O que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então se você plantou coisa boa hoje, você vai colher coisa boa amanhã. Se você plantou coisa ruim hoje, você vai colher coisa ruim amanhã. Essa é a lei da vida, essa é a nossa lei. E foi isso que o final dela foi trágico, né? Porque ela foi comida, né? Lembra pelos cães. Foi muito trágico. Mas o Senhor sabe, né, de tudo, né? Agora eu vou ler no versículo 22, né? Eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometerem adultério com ela em grande tribulação, a não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu matarei os seus filhos com a morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins de coração, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Digo mais, aos demais em Tiátira, a todos que não têm essa doutrina, e que não têm conhecido as profundezas de Satanás, como eles falam. Eu não conhecerei sobre vós nenhum outro fardo, mas aquilo que vos tendes. Redente-os até que eu venha, e ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim. E ele eu darei poder sobre as nações, e ele as governará, com seu cetro de ferro. Como os vasos do óleo, eles serão quebrados em fragmento. Assim como eu recebi de meu Pai, e eu lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, no capítulo 2, fala sobre isso. Começa a falar sobre as igrejas do Apocalipse, né? Aí aqui praticamente já abordou várias igrejas lá, que é a igreja de Éfeso, a igreja de Tiátira e a de Esmina, né? Que foi onde o Senhor abordou, dessas 3 igrejas. Que é muito importante vocês saberem, né? Dessas igrejas que eu falei desde o começo do vídeo aqui, as igrejas se referem a nós, seres humanos, né? Muitos estão com o coração longe de Deus, muitos estão cometendo adultério, fornicação, cometendo o que desagrada a Deus. Por isso que eu falo, temos que continuar fazendo a vontade de Deus, continuar perseverando, lendo a palavra do Senhor. Então hoje, né, comecei a ler sobre o livro de Apocalipse, que é um livro muito importante. Eu acredito que todos devem ler. Claro que você tem que ler sempre o começo, mas como é um livro que eu me identifico muito, então eu quis começar por ele, que é um livro que eu gosto bastante, que é o livro de Apocalipse, que é um livro que aborda sobre muitos assuntos. Por isso que é sempre bom você estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, fazer sempre a vontade do Senhor, sempre, não somente ler, porque ler todo mundo lê, mas você praticar, aí já é diferente, entendeu? Então vamos
ler, vamos estudar a palavra do Senhor. E no próximo vídeo eu vou continuar. Vou lendo sempre 2 capítulos, explicando, que é sempre bom você lendo e explicando, né? Aí no próximo eu vou ler o capítulo 3 e o 4. Aí até eu acabar o livro de Apocalipse. Aí depois, mais pra frente, eu irei ler outro livro, né? Que tem muitos livros, todos praticamente são livros muito importantes. Acho que todos, eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, meu primeiro vídeo. Que Deus abençoe muito vocês, tá? Tchau, até o próximo vídeo, tá? Tchau, fica com Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.